pessoal? De volta aí. Então, veja bem. Então, uma função para a gente precisa de ter três coisas. Vamos relembrar aí. A gente precisa determinar o domínio dela, o contradomínio e uma regra ou uma lei de formação que nos diga como é que os elementos do domínio estão se relacionando com elementos do contradomínio, tá? E a gente vai se aprofundar nessa lei de formação, nessa regra, onde ela está escrita de maneira matemática, através de uma fórmula matemática, tá? Então, por exemplo, olha só, nós temos aí a função f, que ela leva reais não nulos em reais, ó, isso aqui é o domínio, né? Isso aqui é o contradomínio, que é dada por f de x igual a x mais 1 sobre x. Gente, isso aqui é a lei de formação, tá? Então, ela já está nos dando aí a lei de formação, ou seja, ela já nos diz como é que cada elemento em x do domínio está se relacionando com elementos no contradomínio, tá? Então, essa aqui é a lei de formação. Então, ela pede para a gente determinar f de 3, f de 1 meio e o valor de x para y igual a 1. Então, ó, agora a gente já está com uma linguagem aí mais rebuscada. E é o seguinte, esse f de x aqui, né, a gente lê assim, né, f de x, quer dizer, f é uma função que depende do valor de x, né? Então, quando a gente simboliza isso aqui, f de 3, o que a gente quer saber, né, na letra A é o seguinte, qual o valor que essa função assume quando x vale 3? Então, f de 3 é eu pegar onde tem x nessa lei de formação e colocar 3. Literalmente é uma substituição, tá? Então, como a função está ali já escrita, eu não vou repetir ela não, vou só escrever mesmo. Ó. Vocês acompanham aí comigo, f de 3, então vai ser igual a x mais 1 sobre x. Mas x agora a gente troca por 3, né? Então vai ficar 3 mais 1 terço. Então, a gente precisa fazer essa continha aí, tá? Seguinte, uma coisa que a gente pode resolver, vocês estão vendo que aqui a gente está com um número inteiro, que é o 3, e ele está sendo adicionado a um número fracionário. Qual é uma das dicas que eu dou? Vou fazer de duas maneiras diferentes, porque aqui a gente também está querendo revisar aquela matemática básica também, né? Frações, decimal, essas coisas todas. A gente vai fazer isso. Gente, é o seguinte, adição que envolve fração, uma das maneiras de você resolvê-la, entre aspas, é o seguinte, é transformar o número inteiro numa fração de mesmo denominador. Olha, o denominador dessa fração é 3. Então, eu tenho que reescrever esse 3 inteiro aqui como uma fração cujo denominador é 3. Olha só. Ô, rapaz, espera aí. 3, eu posso escrever esse 3 como sendo 9 sobre 3. Por que eu posso? 9 dividido para 3 é 3, então eu posso escrever 9 sobre 3. Como eu poderia escrever 27 sobre 9, que também dá 3, então eu posso brincar, transformar o número inteiro numa fração. Mas eu quero transformar esse inteiro numa fração cujo denominador é 3. Então, 9 terços. Então vai ficar aqui 9 terços mais 1 terço. Fábio, por que tu fizesse isso? Simples, simples. A adição de frações de mesmo denominador, a gente só repete esse denominador. Opa, bota o 3 aqui embaixo. E opera no numerador. 9 mais 1. Ou seja, gente, o valor da função para x igual a 3 é 10 terços, ou 10 sobre 3. E para aí. A gente não precisa, nesse caso, colocar em decimal. É só se a questão der as alternativas em decimal. Né? Aí seria 3,33333 e por aí vai. Beleza. Tá? Uma outra maneira, vou só fazer aqui porque a gente está tendo tempo de fazer essa matemática básica, é o seguinte. Ou
3 mais 1/3. Gente, esse 3 aqui ele é um inteiro, mas eu posso subentender que tenha 1 aqui embaixo. Posso fazer esse subentendido aí, não tem problema nenhum. Até porque 3 sobre 1 é 3, né? Não tem problema nenhum. O que é que acontece, gente? Eu vou fazer aqui, resolver essa adição de frações pelo método da borboletinha. O que é o método da borboletinha? Olha só. Primeirazinha, da esquerda para a direita, ó, você multiplica. Você multiplica essazinha aqui. Vai ficar aqui em cima, tá? 3 vezes 3. Mais, porque a gente está tratando aqui de uma adição, pega a outra borboletinha. Asa da borboletinha aí, ó. 1 vezes 1. 1 vezes 1. E embaixo, qual vai ser o denominador? Ó, simplesmente, opa, tu tem que fazer as anteninhas dela, você multiplica 1 vezes 3. Ou seja, multiplica os denominadores. Então aqui vai ficar 9 mais 1, né? Sobre 3, ou seja, 10/3. Da mesma forma. Então, a gente pode aí resolver dessas duas maneiras, tá? Vocês escolhem aí o que vocês querem fazer. Na letra B, também f de 1 meio, ou meio, 0,5. Você que sabe fazer isso aí, tá? Seguinte, eu vou fazer também ainda em forma de fração. Sei que muita gente gosta de transformar esse meio aí em 0,5. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou continuar fazendo em fração porque tem muita gente que se emperra nas regras de fração, né? Então, 1 meio vai ser 1 meio mais 1, esse 1 dividido por meio. Gente do céu, olha só. O que é que acontece? Por enquanto eu vou deixar esse 1 meio aqui, mas olha só. Divisão envolvendo fração. Repito a de cima, que é 1, e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, se a de baixo é 1 meio, o inverso dela vai ser 2 sobre 1. Então, aqui vai continuar 1 meio mesmo, mas, olha só, 1 vezes 2, 2. 2 dividido para 1 é 2, do mesmo jeito. Aí aqui, gente, vai aquela mesma regrinha aí. Eu vou fazer com a regrinha de colocar o 2 como uma fração. Uma fração denominador 2, tá? Então, eu vou ficar aqui escrevendo 1 meio mais 4 meios. 4 dividido para 2 é 2. Então, estou fazendo tudo certo. Então, deixei no mesmo denominador. Então, vai ficar, só repito esse denominador, que é 2. E vou adicionar 1 mais 4. Ou seja, 5 meios. Resposta está aí, 5 meios, tá? Ou 2,5, se vocês preferirem, né? A letra C, gente, ela já é uma pergunta diferente. Ela pergunta o valor de x para que a gente tenha y igual a 1. Professor, mas onde é que eu estou vendo y aí? Eu só estou vendo f de x e x. Gente, esse f de x é o y, tá? É o y. São os valores no contradomínio que estão com relação, estabelecendo relação com elementos no domínio, os elementos x do domínio, tá? Então, o que é que acontece? Botem na cabeça, sempre que vocês verem f de x, é o y. É igual a y. Ou seja, o y é uma função de x. A gente até diz, né, que o x é a variável independente e y é a variável dependente. Ou seja, porque depende de x. Veja que na lei de formação aqui, a cada vez que a gente trocou o x, a gente alterou o y, né? Ele sofreu alterações aí. Então, ele depende, o y depende de x. O que é que acontece então? Toda vez f de x, você já sabe que é o y. Então, na letra C, ele quer saber o valor de x para y igual a 1. Tá? Eu vou fazer isso aí, eu já não tenho mais espaço para fazer aí. Eu vou fazer no próximo slide essa resolução, tá?
Poxa, velho. Então, olha só, gente. Ele diz que f de x... Opa! Então, olha só, gente. Ele diz que f de x, que é o y, já até vou até botar assim, ó, é igual a x mais 1 sobre x. E ele pergunta quem é x, qual é o valor de x, quando y for igual a 1. Não é isso? Então, olha só. A gente tem aí é 1 mesmo. Então, olha só. A gente só vai fazer uma substituição aqui nessa equação, nessa igualdade, tá? Essa igualdade daqui que a gente vai partir ela. Então, 1 igual a x mais 1 sobre x. Fábio, Jesus, eu não gosto de trabalhar com fração e ainda por cima a fração tem uma variável. Como é que eu vou resolver isso, Fábio? Seguinte, gente, olha só. Quando você quiser eliminar uma fração de uma equação que você está tentando resolver, multiplica ela pelo denominador da fração. Toda a equação pelo denominador da fração, certo? O denominador da fração é x. Então eu vou pegar, multiplicar tudo por x. Aqui vai ficar então, ó, x vezes 1, x vezes x e x vezes 1 sobre x. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? X vezes 1 é x, né? X vezes x é x ao quadrado, mas, olha só, esse x aqui, dessa primeira equação, vai embora, dessa fração aqui, que está multiplicando a fração, vai embora com o denominador. Eu consigo cancelar ele. Justamente o que estava me atrapalhando. Eu consigo cancelar esses dois x aqui. Então, o que é que sobra? Só sobra 1. Opa, maravilha. Olha, isso aqui está aparecendo então a equação de segundo grau. Vamos só dar uma rearranjada nela. Vou pegar esse x e passar para o segundo membro, tá? 0 igual a x ao quadrado menos x mais 1. Né? Ou, quem tem toque aí, quiser trocar os membros, fica x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Então, olha, equação de segundo grau, né? A gente tem função quadrada que a gente vai trabalhar muito sobre resolução de equações de segundo grau, né? Então, a gente já começa de agora. Então, calculando aí o delta, né? Eu vou só botar aqui os valores de A, B e C. O valor de A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, que no caso é 1. Não tem escrito ali, mas é 1. A gente sabe que tem subentendido 1 aqui na frente, tá? O B é o que está multiplicando o x, o número. A gente não vê, porque matemática é preguiçoso, não gosta de colocar, mas está aqui o 1. Só que cuidado, ó, leva o sinal. Então aqui é menos 1. E o C vale 1 positivo, que é o termo independente aqui que está sem variável, né? Gente, é o seguinte, então a gente vai calcular o discriminante, o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, tá? Então, vai ficar aqui menos 1 ao quadrado, vou botar aqui entre parênteses, menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, delta vai ser 1 menos 4, ou seja, delta vai ser igual a menos 3. Opa! Peraí, Fábio. Delta deu menos 3, o que é que acontece então? Não tem solução real. Ou seja, gente, não tendo solução real, o que é que acontece? Não existe x tal que o y dê 1. Logo, não existe x no domínio, x
pertencente ao domínio, tal que y pertencente à imagem ou contradomínio, vou botar contradomínio, tá? Seja igual a 1.